Pelas palavras do Santo Evangelho. Queridos e queridas, como é bom poder celebrar no dia de hoje esta festa que para a nossa comunidade se torna até mesmo uma solenidade do nosso querido padroeiro São Judas Tadeu. E a palavra de Deus nos dá alguns indicativos de quem eram os apóstolos e a importância deles no seguimento de Jesus. A primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, diz que os apóstolos são colunas da grande construção da família de Deus, que tem como alicerce o próprio Cristo. E que por graça de Deus, nós fazemos parte desta construção. Lá em Aparecida, tinha um período que se tinha a campanha do tijolinho, vocês lembram? Tinha até o tijolinho lá, que era das crianças, para dizer assim, olha, né? E a gente às vezes tem o costume de dizer assim, quando faz uma boa ação, fala, ganhei um tijolinho no céu, né? Então, na verdade, nós somos esses tijolinhos que fomos marcados com o batismo e que ajudamos a construir a família de Deus. Nós fazemos parte. Nós não somos estrangeiros, não somos estranhos à graça de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Que coisa mais boa de se ouvir que nós estamos inseridos em Deus. E por sermos da família de Deus, por fazermos parte dessa grande construção do edifício de Deus, nós nos tornamos morada de Deus. Então Deus mora em nós. Algumas imagens de São Judas Tadeu têm um foguinho na cabeça, né? Relembrando Pentecostes. Significa que ele é morada de Deus. Eu e você também. Né? Não carregamos o foguinho em cima da cabeça, mas sabemos que no nosso coração o Espírito Santo faz morada. Então não somos qualquer coisa, mas moradas do próprio Deus. O Evangelho nos fala que Jesus começa a organizar a sua obra de propagação do reino de Deus. Então ele sobe ao monte para orar antes de tomar uma decisão importante. Esse ano, na nossa novena, nós meditamos, refletimos sobre o ano da oração, proposto pelo Papa Francisco. E penso que esse evangelho é muito providencial, porque Jesus vai tomar uma decisão importantíssima. Ele vai escolher aqueles que vão ser as colunas da sua casa, que é a igreja. Quem já teve que construir casa, sabe que sem coluna a casa cai, não aguenta. Então ele passa a noite inteira em oração. Com isso ele nos mostra o valor, a importância de estar na presença de Deus. Hoje com Jesus, na festa de São Judas Tadeu, aprendemos a rezar, a orar, a nos colocar diante do Deus que mostra para nós os seus planos e os seus projetos. E depois, ao amanhecer, a palavra diz que Jesus chamou e escolheu os apóstolos. Hoje Jesus também nos chama e nos escolhe. No batismo nós somos chamados para uma vida nova. Na Eucaristia que nós comungamos, somos escolhidos como morada de Deus, templos do Altíssimo. Então nós também nos equiparamos a esses homens que deram a sua vida em prol do reino. E um detalhe muito interessante é que mesmo depois de muita oração, Jesus escolhe pessoas simples. Ele não escolhe os grandes magistrados, não escolhe os inteligentes, aqueles que tinham influência na sociedade, não chama os sacerdotes do templo, ele chama as pessoas comuns, pessoas distintas, diversas, trabalhadores. É interessante que agora, num tempo como o nosso, em que a polarização política é tão forte, eu acho, tem gente que fala assim, eu sou deste ou eu sou daquele, né? Jesus também chamou gente que era politiqueiro para o seu grupo. O santo de hoje, o São Simão, era zelota.
ele queria extinguir, queria acabar com a raça dos judeus. O objetivo deles, dos zelotas, era matar os judeus. Então, assim, tinha um partidarismo político, e Jesus escolheu este homem. Eu fico sempre pensando, imaginando, já ouvi muitas vezes isso, se fosse para nós, será que nós escolheríamos os 12? Ou mais ainda, será que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós nos escolheríamos? Ou escolheríamos os outros que estão na comunidade conosco? A comunidade é um lugar de irmãos. O seu marido, a sua esposa, você escolheu, você teve liberdade para escolher. Mas na igreja nós não escolhemos. Todos são irmãos, todos fazem parte da família de Deus. Todos foram chamados pelo mesmo Cristo. E cada um do seu jeito, do seu modo, com a sua característica. Um outro dado interessante é que no grupo dos 12, São Simão e São Judas são os que menos têm informações sobre eles. Nós escutamos muito falar de Simão Pedro, de Tiago, de João, mas de São Simão e de São Judas as informações são muito poucas. E aí partilho aquilo que dizia no início da Santa Missa. À medida em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, seguidores do Senhor, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Que coisa maravilhosa chegarmos lá na frente e as pessoas se lembrarem de Jesus e não de nós. São Judas e São Simão, no seu projeto evangelizador, não ficaram preocupados em deixar as suas marcas. Às vezes a gente quer deixar a nossa assinatura, o nosso jeitinho de ser. Eles não, se preocuparam em pregar Cristo, em deixar a palavra de Jesus em primeiro lugar. São José Maria Escrivá, numa reflexão mais ou menos parecida com essa, no seu livro Forja, ele dizia assim: aconselho-te a não procurar o louvor próprio, nem mesmo aquele que merecerias. É melhor passarmos oculto, e que o mais belo e nobre de nossas atividades, da nossa vida, fique escondido. Como é grande este fazer-se pequeno. Toda a glória para Deus. Então São Judas nos ensina a ser pequenos. Um outro elemento que me faz pensar hoje na festa de São Judas é que ele foi confundido com o traidor, muitas vezes. Tanto que a devoção dele é uma coisa mais recente, do século XIV em diante. Imaginem que durante séculos a devoção a São Judas Tadeu ficou escondida, porque tinham medo de confundi-lo com Judas Iscariotes. Levou a culpa que não era dele. Interessante porque na vida da comunidade às vezes acontece esse tipo de coisa. Somos inocentes e levamos culpas que não são nossas. Mas São Judas não estava preocupado com isso. Sua preocupação maior era estar diante de Deus. Diante das dificuldades, das tribulações na vida em comunidade, hoje nós aprendemos com São Judas. O que vale é a perseverança. O que vale é estar com Cristo. O que os outros dizem, isso não interessa, isso é secundário. Então, nessa Santa Eucaristia, peçamos ao Senhor a graça de sermos autênticos discípulos de Jesus, como São Judas Tadeu, a ponto de dar a vida. Ele não deixou marca nenhuma de si, mas uma coisa ele deu, o seu sangue, a sua vida em prol de Jesus. Hoje também queremos, como discípulos devotos de São Judas Tadeu, dar a nossa vida em favor de Cristo. Que Ele nos ajude a sermos perseverantes. Amém.